Oi, Lu, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Nossa, eu tô vendo quanta gente bacana aqui. Já reconheci algumas pessoas, tô muito feliz. Gênesis, abraço para você, pessoal da Zona Leste. Tamo junto, irmão. É isso Nossa, aí. no- Silvinha, Lu, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu acho que é um assunto tão importante a gente falar disso, principalmente nesse momento. é, Eu queria te agradecer muito a oportunidade. imagina, não tem por que me agradecer. Pessoal, vocês vão ver, a Silvia me chamar de Lu, eu chamo a Silvia de Silvinha, porque a gente é amigo de faculdade, a gente fez faculdade de Direito juntos, a gente não vai contar quanto tempo atrás a gente fez a faculdade, mas a gente fez faculdade de Direito juntos, tá? Então a gente além de tudo, a gente também é amigo, tá? A gente é amigo pessoal. Então, Lu e Silvinha não achem estranho. Outra coisa, o pessoal está entrando aí aos poucos, enquanto isso eu vou falar rapidinho algumas coisinhas para quem está chegando aí pela primeira vez, para quem não conhece um pouco da dinâmica de quando a gente bate esse papo. Às vezes eu olho para o lado, pro meu lado aqui, porque são onde estão anotadas as perguntas que eu recebi via Instagram ou que algumas pessoas mandaram para mim por WhatsApp, tá? Segunda coisa, às vezes eu olho para baixo para anotar alguma coisa que a Silvia está falando ou alguma pergunta que eu vejo subir aqui embaixo. Então eu anoto também uma pergunta para a gente conversar logo depois. Ótimo. Terceira coisa, se você veio parar nessa live pela minha rede, entra no portal da Caridade, conhece um pouco do trabalho deles, siga o trabalho deles para que você possa conhecer um pouco melhor. E se você veio nessa live pela rede do portal e quer conhecer um pouquinho mais sobre mim, entre lá no meu canal, na minha página, entenda um pouquinho mais sobre os meus projetos. Se tiver algum tipo de dúvida, me chama, me pergunta, que vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? E uma última coisa, no canto inferior direito de vocês tem um coraçãozinho. Clica nesse coração que a nossa live ganha um pouco mais de relevância. Isso é muito legal para o algoritmo que lê o Instagram. Beleza? Silvinha, bora começar? Opa, pra já. Boa noite, Mônica. Tudo bom? É isso aí, gente. Silvinha, primeiro eu queria que você se apresentasse. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e como você chegou nesse mundo de trabalhar tanto com doações e trabalho voluntário. Conta um pouquinho da sua história. Então vamos lá. Acho que bastante gente até que já apareceu aqui me conhece, que eu fico muito feliz porque eles estão vindo pelo portal e isso me enche de alegria. Legal. Bom, meu nome é Silvia Olivieri, como o Lu disse, a gente fez direito juntos, a minha profissão, eu sou advogada, trabalho com direito, mas a caridade, o trabalho voluntário sempre fez parte da minha vida, Lu. Eu lembro desde criança, eu lembro de olhar para a janela, eu morava num prédio, essa história até me arrepia, mas eu morava num prédio que tinha uma vista bem ampla. E eu lembro que eu olhava pela janela e falava, meu Deus, eu ouço um chamado, eu quero ajudar e não sei aonde, me fala aonde. Eu sei que eu preciso, eu quero ajudar e não sei como. E no decorrer da minha vida, assim, oportunidades sempre apareceram de uma forma curiosa. Eu lembro de um trabalho que eu tive, um dos meus primeiros trabalhos. Tinha acabado de entrar, estagiária ainda, na época da faculdade. E, de repente, eu fazia parte de um grupo que queria formar um comitê, até a gente nomeou, de Comitê de Atuação Social. Então, de alguma forma, eu sempre estava envolvida em algum trabalho assistencial. Não me pergunte como, as coisas simplesmente aconteciam. E até nessa empresa foi tão legal, a gente conseguiu o selo da Brinc, a diretoria comprou a ideia. Ter o selo da Brinc significa que eles têm que investir um percentual do faturamento em ações com criança. E assim foi. Morei fora do Brasil um tempo, tentei até fazer o trabalho voluntário lá, me inscrevi em algumas ONGs para ir para a África, enfim, mas as exigências lá eram altíssimas. É, Você teria que falar pelo menos 3 línguas. Eu mal falava inglês na época, tinha ido para falar inglês. Mas foi muito, muito bacana. E quando eu voltei, aquele chamado voltou muito forte. Quando eu voltei para o Brasil, aquele chamado voltou muito Que forte. ano que foi isso, Silvinha? Quando eu voltei para o Brasil, foi em É. 2010. E ainda em Londres, foi engraçado, porque eu queria muito trabalhar com essa área, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com imigração. E aí eu fiz cursos em direitos humanos, e porque era uma forma também de conseguir ajudar, né? Então foi muito bacana. Mas, bom, voltei para o Brasil, sempre na minha área, sempre conciliando. Meu trabalho profissional não tem qualquer correlação com a ONG, a gente faz, né, trabalho voluntário por amor mesmo.
E aí comecei de novo a fazer e eu chamava os amigos. Então eu escolhi uma instituição, um projeto bacana, distribuía sopa na casa transitória, quando eles tinham algum evento que precisar para arrecadar fundos, porque eles têm vários projetos lá. Eu falava, o que vocês precisam? É a bebida? Então eu me reunia com os amigos e a gente se cotizava e comprava as bebidas, ia lá como voluntário e Na raça mesmo. na raça mesmo, Tá, atormentando os amigos. Quem legal. sabia que gostava falava, olha, vai ter um projeto tal, você não compra a ideia, vamos juntos, né? Compra essa ideia, chama os amigos. E aí era tão legal, Lu, porque o mês que eu não tinha nada, os amigos me cobravam. E aí, esse mês não vai ter nada? Legal. E foi bom que foi aí que eu comecei a perceber que eu falei, poxa, eu acho que tem muita gente como eu que tem esse desejo de ajudar e não sabe como. Porque é É. difícil a gente caçar um projeto, descobrir uma casa séria que precisa de ajuda. A gente sabe que tem muitas causas importantíssimas, mas a gente não consegue chegar até essas Uhum, causas. uhum. E aí, duas amigas que também faziam um trabalho lindíssimo, voluntário, me chamaram para a gente pensar e criar um projeto. E foi aí que nasceu o Portal da Caridade. Até a Mônica, que está aqui, né, que você deu um oi para ela está com a gente desde o comecinho e ela é parte do corpo diretivo. E aí a gente começou com essa ideia de ser um facilitador. Então, todo mundo que está no portal hoje tem sua profissão, tem seu trabalho. E então a gente foi uma forma de retribuir, acho que, para a sociedade tudo que a gente ganhou, tudo que a gente tem de bom, né? A gente tem nossa casa, a gente tem família, a gente tem comida. E um pouquinho do nosso tempo, você não precisa criar uma ONG, mas um pouquinho né, do próprio tempo pode fazer toda a diferença. E a gente Sim, pensou, poxa, se a gente conseguir criar uma estrutura de facilitação, de unipolos, de pessoas que querem ajudar, e instituições ou projetos ou causas sérias que precisam de ajuda, eu acho que a gente vai chegar lá, porque não adiantava criar, Lu, um novo projeto. Então, não adiantaria eu criar um novo abrigo, uma nova casa de repouso, porque tem tantos que precisam, sérios e que estão em grandes dificuldades, podem ser financeiras, podem ser gerenciais, pode ser uma Uhum. dificuldade pontual. A gente falou, poxa, eu acho que valeria mais a pena a gente dar continuidade nesses projetos. E assim nasceu o portal. Por isso, o Portal da Legal. Caridade vem de várias portinhas. A ideia é trabalhar com onde tem necessidade. Então, a gente tem trabalhos com crianças, então é a portinha da criança, adolescente, tem a portinha do idoso, tem a portinha do animal, da saúde. O portal hoje já tem 4 anos e assim, a gente já fez inúmeras ações. É lindo de ver quando a gente olha para trás. Você participou da nossa última grande ação, que foi agora dia 6 de junho, e pensar assim, o tamanho que é o portal, porque ele não funciona, né, sozinho. Ele só existe porque a gente conseguiu criar uma corrente do bem. E, Legal. então, assim, é incrível de ver. Eu vou deixar você falar, porque se deixar, Lu, eu falo sempre, eu amo falar do portal Não, de não, é legal, caridade. Sininha. Eu acho que você já trouxe algumas coisas que tem pergunta para algumas coisas que você já trouxe aí para a gente. Tem pergunta de pessoas que querem saber como que as coisas chegam no destino final. Então, eu vou começar aqui. Vamos lá. Geralmente, assim, a gente não sabe se tem muitas perguntas, se tem poucas perguntas. Eu coloco a caixa para perguntas e algumas pessoas vão me mandando via direct, quando já sabem que vai ter, porque uma semana antes eu já anuncio qual que vai ser a próxima live. Silvinha, tem aqui, no mínimo, ó, são 18 perguntas. É Ah, que coisa pra delícia, caramba. O pessoal se interessou pelo tema mesmo, que foi atrás, delícia. entraram no, site, no perfil do portal e tem mandado coisa pra gente, que é muito legal. Então, eu vou começar aqui. Vamos Algumas lá. perguntas puxam as outras e a gente vai jogando aqui, tá? Querem saber como você define quais são os projetos que o Portal da Caridade vai apoiar? Se você tem algum, como você faz para descobrir qual, esse eu apoio, esse eu não apoio, como que você faz? Sabe que essa é uma pergunta curiosa, né? Parece que ele se materializa um pouco, parece que o universo ele conspira para Cai na falar. frente, assim. É, às vezes a gente fala, poxa, né? A gente podia seguir nessa linha e de repente aparece uma sugestão de instituição muito necessitada, e a gente vai atrás, investiga para ver se é sério mesmo, se tem referência, o que precisa, a gente conversa para entender como ajudar, porque a Uhum. ideia, Lu, não é ajudar aquela instituição para sempre.
é dar ferramentas para que ela possa caminhar sozinha depois. Então, a Legal. gente tem ações no sentido ensinar a fazer um bazar beneficente e doar a primeira leva dos itens que vão ser vendidos, para que ele consiga depois fazer. Tem situações que, de repente, eles têm uma carência muito grande. Naquele mês, eles não conseguiram voluntários suficientes, doações suficientes, e o que eles recebem de subsídio não é suficiente também. Precisa de fralda geriátrica, então a gente faz uma ação de compra de fralda geriátrica, ou campanha de doação de sangue. Então a gente vê, teve uma que essa foi incrível, foi no ano passado. Eu estava em casa, confesso, toda quentinha, de cobertor, edredom, meia, e morrendo de frio. E aí nisso eu vi no jornal, num dos jornais da noite, que acho que, se eu não me engano, 7 ou 8 pessoas tinham morrido em decorrência do frio. Lu, eu fiquei em choque. Eu falei, que é isso? Que é isso? E eu aqui Acaba com a pessoa, né? reclamando do frio, entre 4 paredes, numa cama, com cobertor, com edredom, com pijama, com meia. Falei, eu fiquei horrorizada. E aí a gente, né, conversou e decidiu, falou, não, vamos lançar uma campanha de cobertor, de compra de cobertor. E em uma semana a gente conseguiu comprar 200 cobertores. As pessoas, assim, abraçaram a causa de uma forma. E Então, essa gente... não existe um padrão. Vai chegando, vocês vão se organizando, vamos apoiar, não vamos. Existe um contato, às vezes, de alguém pedindo esse tipo de cobertor, alguma coisa assim, vocês vão tentando atender, é isso? Tem algumas ações que são fixas, que fazem parte do nosso calendário, e tem essas que são variáveis. Então, a gente sente a necessidade. Então, tem as fixas, por exemplo, sacolinha de Natal, a gente trabalha com alguns abrigos que fazem parte já do nosso cotidiano, e você se apaixona pelas pessoas e pelas crianças, e não tem jeito. E pelo projeto. Tem a campanha de material escolar, que também todo ano a gente faz. Que mais? De doação de sangue, a de arrecadação de doação de roupa, de cobertor já entrou no nosso cronograma agora. Então a gente tem um cronograma já pré-estabelecido, mas que eles foram acontecendo também. Como eu disse, a gente não tem funcionário, todo mundo é voluntário. O logo do portal foi um voluntário querido que fez. E assim por diante, tudo. A nossa página do Insta foi um voluntário que criou, a nossa página do Face foi outro. Legal. Então a gente Tati até colocou aqui, ó, a Tati, que estava com a gente lá no São Francisco, falou: existem ações fixas e ações emergenciais, né? Que são, isso, acho que isso é um pouco do que o portal trabalha. Nessa pergunta, você falou de sacolinha de Natal, eu tenho uma pergunta aqui que acho que alguém colocou, quer ver? Meu Deus, onde foi parar? Caramba, eu tenho uma pergunta que a pessoa ela queria saber de você se no meio desse trabalho que você faz com crianças, se você nunca quis adotar alguma delas, nunca se apegou, se afeiçoou a uma delas, no nível de você querer, ai meu Deus, eu queria tanto adotar uma criança, talvez fosse essa, não sei. Chegou a passar isso pela sua cabeça alguma vez? Eu tenho algumas histórias engraçadas. Essa que eu na época que eu comentei do Comitê de Atuação Social, que todas as ações eram com crianças, a gente fez uma que foi incrível. Eu lembro que tinha eu lembro do nome dele até hoje, eu tinha 20 anos, gente. Eu não vou nem comentar quantos anos faz, né? Mas faz muito. Ano passado, gente. Foi ano passado. E aí eu lembro que tinha um garotinho de 3 anos, que era o Pedro, que era a coisa mais linda do mundo. E aí a gente brincando, enfim, e ele começou a ficar apertadinho, com vontade de ir no banheiro. E ele apertava, né, o pipizinho, porque ele não queria sair dali. Eu falava, você quer ir no banheiro, né, Pedro? Aí eu falei, não, precisa ir. Eu falei, o medo dele era de sair dali e voltar, e a gente, né, não tá mais ali com ele. Bom, levei ele no banheiro, tal, e depois teve a distribuição dos brinquedos, e você via, assim, o amor, o carinho. Essas crianças são muito especiais. E eu confesso que eu quase coloquei o Pedro embaixo do braço, escondido, e falei, vambora. Mas na época eu namorava com meu pai. Oi? Vem comigo! Exatamente, vamos na bolsa. E eu morava com meu pai. Falei, imagina, chegar com uma... Nem pode, né? Tem todo um processo de adoção, mas chegar com uma criança embaixo do braço. E vai explicar, né? E hoje em dia, assim, em relação aos lugares que a gente trabalha, tem algumas crianças e adolescentes que eu sou apaixonadérrima. Tem uma que me chama mãe do coração. Teve um dia que ela... e não é, porque o coração aperta de uma forma que ela... mas olha o carinho que a pessoa tem, né, Silvinha? É nível, né?
Ela para mim, ai, tia, eu vou fazer direito. Pô, sabe você poder, porque eu vou converso com ele sobre profissão, a importância de estudar, a importância de você escolher. Exemplo, né? Se você vira referência, né? Isso não tem preço. E aí, até o dia que ela falou, eu queria muito que você me adotasse. Ah, Aí eu falei, Lô, não posso, né? Você tem mãe, você tem pai. Lá não é, essa instituição não é um abrigo. Eles fazem um trabalho muito bonito de final de semana. Eles tiram as crianças da rua no final de semana e criam atividades. É muito legal. Aí eu falei, Lô, adoção não é falta, não é opção, é falta de não é opção. assim que as coisas acontecem, né? E os pais não são abusivos, enfim, mas é que você cria uma ligação muito forte. E eu sou Sim. apaixonada. Até, não sei se eu já comentei com você, mas já peguei piolho em abrigo, porque eu vou e eu adoro. Eu abraço, eu pego. A primeira vez que eu peguei, Você tá lá, entrou na chuva, é para se molhar, não tem como. Tá não lá, é, carinho para eu receber carinho. adoro. Mas eu É, tenho muita vontade, a Valéria respondendo a. até comentou, a Valéria comentou aqui, ó, o ato da adoção é a coisa mais linda do mundo. É isso É aí, tem verdade, que é vir do verdade. coração e até Mas perguntar, eu quero muito. ia ser muito legal. Qual é o trabalho mais difícil de fazer? Com crianças ou com idosos? Sei que você já Sinceramente, trabalhou com os dois públicos. Sinceramente, para mim não é nem criança nem idoso. Eu amo trabalhar com criança. Amo, 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 amo. As pessoas acham que é muito difícil. Tenho muitos amigos que eu convido para ir, eles falam, eu não tenho estrutura emocional. Eu falo, gente, não é nada disso. Porque quando eu vou, eu não puxo o assunto triste, eu não pergunto da história, porque não interessa, né? Não interessa falar da história. A gente está ali para doar amor, para fazer com que aquela criança se sinta especial, se sinta única. Então é uma delícia. Então com criança eu amo. Eu saio assim com a minha bateria lá em cima. Eu saio pilhada, querendo já voltar e fazer uma inovação. Eu amo. O idoso me dói um pouco mais, porque você sente o abandono. Porque criança é esperança, né, Lu? Você tem como construir ainda. Aquela criança tem todo um futuro pela frente. Isso, isso. Você imagina que ela tem uma vida pela frente e a hora que você olha o idoso, você já vê ele numa curva de descendente, né? Assim, numa situação mais vulnerável, né? Você vê o abandono, infelizmente. Muitas famílias largam lá e não vão visitá-los. A gente fez uma ação muito legal. A gente fez uma festa junina numa casa de repouso, que a gente levou as crianças de um abrigo na casa de repouso. Então a gente uniu as duas Que carências, legal. que é, né, a carência de falar e a carência do receber. Então, assim, foi incrível. Um monte de Mas a mais avós ganharam difícil para neto, mim é é isso? morador de rua. Oi? Um monte de avós ganharam netos? Você viu que incrível? Gostei dessa ação, achei legal. Achei Foi legal. muito, muito bacana. Mas a mais difícil, Lu, para concluir, para mim, não é nem criança nem idoso. São pessoas em situação de rua. Imagino que não deve ser Esse, para fácil, mim, é o não. que mais me dói. Até agora, a gente está fazendo muitas ações. Você participou dessa com a gente. Então, semanalmente, não me pergunte como, porque o portal é desse tamanhinho. E a gente conseguiu parceiros maravilhosos, restaurantes que toparam cozinhar para a gente. Alguns também estão num momento difícil por conta da pandemia. Então, a gente doa os insumos, eles cozinham. Outros doam a marmita. E a gente conseguiu nessa corrente do bem, doar de 350 a 650 marmitas por semana, assim, tá incrível. Legal, bem legal. Silvinha, uma pergunta de bate-pronto. Já trabalharam com pessoas portadoras de doenças contagiosas? Contagiosas não, Lu. Pra falar a verdade, acho que não. Eu acho que a pergunta, quando a pessoa faz aqui, ela quer saber se você já se expôs no ato de se doar ali, se você já se expôs a alguma coisa mais contagiosa. Acho que o piolho é do dia a dia ali, da criança ali, mas acho que uma doença Covid contagiosa agora, né? não. Se for pensar, eu tô exposta 2 a 3 vezes na semana por conta do Covid. E o É, Covid agora, eu acho que né, tá no ápice mundial, né? Não é um privilégio de um sim, país sim. só. Só as pessoas querem ter uma ideia, entrem nas fotos que você postou da ação do dia 6, as pessoas vão ver a gente com todos os equipamentos, né? Com escudo, máscara, tudo que foi possível, É luvas, verdade. A gente naquele contou lugar com para doação proteger. de máscara, né, de É, acrílico para proteger. Porque, Lu, é tão importante a gente tomar cuidado, porque os trabalhos já diminuíram muito. A gente ajudava outras instituições com pessoas em situação de rua que tiveram que parar por conta da pandemia por N motivos. Primeiro, ou porque a pessoa está numa situação de risco, ou porque ela perdeu o emprego e ela não tem mais como ajudar, ou porque tem alguém na sua própria casa que está numa situação de risco.
E aí, se a gente não tomar cuidado, você vai começar a reduzir ainda quem está ali no front para ajudar. Então, a gente tem que ser muito responsável de adotar todos os cuidados possíveis. Nessa ação grande, essa foi a minha maior preocupação. Eu fiquei desesperada para conseguir máscara de acrílico para todo mundo, porque o Cefras, para quem não sabe, a gente fez essa ação em conjunto com o Cefras, que é dos Freis Franciscanos. Por quê? Porque a princípio ia ser só portal, mas eu fiquei preocupada também com os voluntários. Então, a gente queria uma certa estrutura. E lá eles têm. Então, conversando com os freis, eles falaram, não, faça com a gente, porque a gente tem essa demanda. A gente precisa dessa quantidade. Porque foram 1.049 marmitas, 1.100 cobertores, 1.100 garrafas de água, kits de café da manhã, kits de higiene. Até o Formiga Cidadã ajudou a gente bastante também, com doações de... Foram 60 cobertores, 200 garrafas de água, enfim. E eu falei, a gente pensou na elaboração, até depois eu queria falar um pouquinho mais dessa ação que tem a ver com corrente do bem, que foi até um amigo, o Felipe, que ajudou a organizar. E quando a gente começou a colocar no papel mesmo, onde que a gente vai percorrer, onde que a gente vai parar, como que a gente vai fazer, a gente falou, poxa, pode ser perigoso. E no Cefras é legal porque tem toda a estrutura, então eles já têm a divisão, as pessoas já estão acostumadas ao sistema deles, o que é super importante, então tem respeito com o voluntário, tem um respeito mútuo, o que é super importante. Então a gente também tem essa preocupação, não só com os assistidos, que é importantíssimo, mas também com os voluntários, que sem Verdade. eles a gente não faz nada, né? Silvinha, vem uma pergunta aqui que eu acho que vai ser meio polêmica para você, mas quero tua resposta. Bora lá. Doar comida e cobertores para crianças de rua não estimula que essas pessoas não busquem ajuda e permaneçam nas ruas? Eu não acho ela polêmica. Eu não sei, eu só acho que talvez não seja por esse caminho. Vamos pensar. Porque não é tão simples, né? A pergunta foi em relação à criança. Em relação à criança, a resposta é facílima, muito fácil, porque a criança não tem opção. Ela não tem discernimento. Mas vamos estender essa discussão De para o rua. adulto. Né? Porque a criança ela não tem opção. A pessoa que normalmente está na rua, ela pode ter ido por alguns motivos. Eu não sou especialista em pessoas em situação de rua, tá? Minha humilde opinião, mas tem N motivos. Ela pode ter perdido o emprego e ter parado na rua. Eu já conheci uma pessoa assim, ela não conseguia sair porque ela não tinha, por não ter endereço fixo, ela não conseguia emprego. Uhum. E aí ela não conseguia tomar banho para ir para entrevista, enfim. E aí vira um círculo vicioso. Tem outros que vão pelas drogas, eu não vou julgar o que leva essas pessoas a estarem lá. Mas a maioria ela não consegue sair. Na ação do dia 6, um senhor conversou comigo, ele falou, eu queria muito sair daqui, da rua, das ruas, mas eu não consigo. Aí por quê? Né? Tenta se aproximar dos freis, de algum projeto, da religião. Aí ele falou, a bebida não deixa. E a bebida é uma doença, o alcoolismo é uma doença. A gente não pode esquecer, ele não está ali por opção. A ideia não é alimentar e falar, não, né, um assistencialismo cego. Não é essa a ideia. Tanto é que a gente tem outros projetos educacionais, mas a gente também não pode deixar essas pessoas desassistidas, né, Lu? Elas estão ali, isso é uma realidade, a fome está ali, o frio está ali, as pessoas morrem de fome, morrem de frio. E a minha vontade era criar um projeto macro, sabe? Eu até brinco, eu falo, meu sonho era que eu ganhasse, sei lá, na Mega Sena da virada, investisse tudo num projeto social de cursos profissionalizantes e o que a gente arrecadasse também fosse para a pessoa, para o projeto e para a pessoa que está ali, o Aí assistido. perdura, né, Silvinha? Ele vai ter um ciclo que, com o dinheiro que entra, você refaz todo o ciclo e continua investindo, né? Exatamente. Então, assim, não é uma pergunta, não tem uma resposta fácil, não tem um certo, não tem um errado. O que a gente tenta fazer é minimizar o sofrimento e a dor do outro. É isso aí. Acho que se você olhar só com esse olho, de que eu lembro que eu andei na fila no dia 6, eu conversei com algumas pessoas, eu vi famílias de pai e mães que os dois tinham perdido o emprego e estavam os dois na fila para pegarem duas marmitas para poderem dividir com os filhos. Então, assim, não eram pessoas de rua, eram pessoas que não tinham o que comer, né? Tem E tudo, aí, a com essa gente tem o questão da nossa potencial. solidariedade, é isso mesmo. O que nos leva à próxima pergunta, Silvinha. Bora O lá. brasileiro não tem o hábito de doar? Eu não sei se ele não tem o hábito de doar. Eu acho que assim, as pessoas. É muito normal, a gente está muito envolto na nossa própria vida, na nossa própria rotina, que já é uma loucura, né? A gente tem a nossa família, a gente tem o nosso trabalho.
Eu acho que tem uma questão, sim, cultural. A gente não está tão voltado para a caridade. Eu acho que essa realidade está começando a mudar e melhorar. Na pandemia, eu senti, inicialmente, eu senti uma retração. Eu acho que medo e natural de perder o emprego e, de repente, não, né, não poder nem se ajudar, quanto mais ajudar o próximo. Mas, de repente, ela foi tomando uma proporção. E quando eu falei que eu queria falar daquela ação, foi isso. O que eu percebi é que ela foi criando uma corrente do bem e as pessoas foram sendo células multiplicadoras. Depois eu até queria falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou esperar para ver se não tem perguntas a respeito, Isso é porque muito legal. Ó, eu tenho assim, eu tenho duas perguntas que vão na mesma linha, Silvinha. A primeira é como buscar uma instituição idônea que corresponda àquilo que nós pensamos, sem ter medo de ser enganado, né? E que vai muito com uma outra pergunta que é assim, como saber se as doações que eu faço chegam ao destino final? essas são ótimas perguntas. O ideal é participar. Ir lá, investigar, conhecer, e não simplesmente receber uma ligação, né, tem um projeto assim. Tanto é que as pessoas que participam do portal são amigos, amigos de amigos que vêm e estão convidados a participar das ações, a participar. Até, eu vou ser sincera, a gente não é nem tão fã de pedir dinheiro, Lu. Eu gosto de pedir insumo. Então, a gente vai fazer uma ação com fralda geriátrica, compra fralda geriátrica. É legal. Os amigos já conhecem, quem confia, né, os amigos mais próximos confiam, então eles sabem que no volume a gente compra num valor melhor e consegue comprar numa quantidade maior. Mas eu prefiro que a pessoa doe insumo e ela vá lá, ela participe, ela ajude a entregar, para ela se sentir parte, para ela entender para onde vai. Então, esse é meu conselho, que a pessoa de fato participe, que a pessoa vá, conheça as pessoas, conheça a história dessas pessoas que estão engajadas. Como eu disse, o portal não tem funcionário, então a gente não tem. Cada ação é única. Cada ação a gente mata um leão para conseguir fazer aquela ação. Isso é muito importante, Silvinha. Uma pergunta que eu acho que é bem legal e acho que vai bem de encontro a algumas coisas que a gente já conversou e acho que você vai gostar. Vamos lá. O portal já fez algum trabalho com mulheres agredidas? Não, com Mulheres Agredidas não. A gente teve um trabalho que foi muito legal e depois a gente foi como convidadas, mas eu acho que esse é um tema tão importante que a gente gostaria também de abraçar. Como eu disse, eu queria abraçar o mundo. A gente está pensando em fazer. O portal fez aniversário agora em maio, de 4 anos, e todo ano a gente faz uma festa grande, escolhe uma causa, escolhe uma instituição e a verba a gente reverte para essa instituição. A princípio, até agora, né, com Covid, a gente não pôde fazer, ia ser para crianças especiais, que também a gente nunca fez. Em relação a mulheres agredidas, o ano passado, a nossa festa de 3 anos foi para mulheres mastectomizadas. E foi incrível, foi para um projeto que faz a reconstrução da auréola. Aí a gente tem uma amiga incrível, que é a Nanda, que participou da nossa festa. A gente fez um desfile com essas mulheres de resgate da autoestima, foi incrível. E aí ela fez o piquenique, ela também criou um projeto, por isso que eu falo, essas células multiplicadoras são incríveis. Ela criou um projeto dela, chamado Piquenique da Mama, e a gente foi prestigiá-la, não foi do portal, né, eu, a Mônica, a Morgana, algumas pessoas do portal foram para prestigiar. E lá ela abriu espaço para mulheres que já sofreram agressões. Então, isso trouxe também um novo panorama, porque tem muitas causas. Para a gente é importante também que as pessoas tragam e como que a gente também pode auxiliar. Como eu Sim. disse, a ONG, o Portal da Caridade é pequeno, mas a gente tem um coração gigante, tem muita Mas vontade de faz ajudar. uma baita diferença, viu, Silvinha? Vocês fazem uma diferença legal, cara. Olha, E você faz parte disso, que está com a você sabe o gente. tamanho é bem legal, bem bacana. Silvinha, tem uma pergunta aqui que fala um pouco do momento que o país vive, né? Por exemplo, a corrupção no Brasil não tornou a doação um desafio. Afinal de contas, temos muitas ONGs de fachada que recebem dinheiro do governo. Vocês não recebem dinheiro do governo, então acho que Não, nada, o primeiro nada, ponto que nada, você devia explicar, acho que é esse. O portal não trabalha com dinheiro do governo, tá? nada. E aí a gente volta na pergunta anterior. Então, a corrupção no Brasil tornou a doação um desafio? Olha, eu não sei se um desafio para fazer a caridade. Eu acho que virou um desafio para quem quer participar de alguma ONG. Fato.
até bom esclarecer, eu vou aproveitar essa oportunidade. Quando a gente criou o portal, a gente quis tudo muito regular. Alguns amigos na ocasião falaram: ah, não precisa constituir estatuto social, nada disso, vai ficar muito burocrático, vocês só querem, né, fazer uma ação tal. Falei: não, não só eu, né, como as fundadoras na época, tinha uma contadora, eu como advogada. E, então ela cuidou de toda a parte da contabilidade. A gente falou: não, a gente quer tudo regular, registro na prefeitura, CNPJ, estatuto social. Então eu fiz a parte legal, ela fez a parte contábil, porque eu acho que é super importante, super, super, super importante isso. Sim, eu acho que, eu não sei se é o momento do Brasil, eu acho que talvez a mentalidade, não só do brasileiro, mas eu acho que de uma forma. Tem muitos países também que agem da mesma forma e que aproveitam a máquina, essa máquina que seria para o bem, e que aproveita dessa sensibilidade, até tem uma palavra, né? Comiseração pública, que é essa sensibilidade que a gente tem com a dor do próximo para conseguir dinheiro. Para causas que não existem, que são fictícias, e aí pedem subsídio do governo. Uma opção nossa foi não ter, não ir atrás. Então a gente trabalha mesmo dessa forma menor, orgânica, com o nosso grupo de amigos, e que agora tem se estendido e criado essas células também multiplicadoras de amigos que criam seus próprios projetos e a gente auxilia, que é super importante. Então, assim, acho que todo mundo tem a sua responsabilidade também, a gente não pode delegar para o próximo. Óbvio que os governantes têm a sua função e a sua responsabilidade, mas eu acho que também esperar só que o outro faça, acho que a gente também tem que pegar a rédea e falar: peraí, vamos lá. E falta de tempo, Lu, até agora puxão de orelha, falta de tempo todo mundo tem. Porque, como eu disse, no portal todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida, tem sua família, enfim. E você pode separar um pouquinho na semana, não precisa ser necessariamente para participar fisicamente de uma ação ou com dinheiro. Ao divulgar, a caridade, ela vai muito além. É uma palavra amiga, é ouvir o seu amigo. Você percebeu que ele não está no momento bom, é ser paciente dentro de casa. Eu acho que a caridade, ela tem vários aspectos. Ela ultrapassa a questão da ONG ou de uma causa específica. Legal. É a O paciência. Gênesis, um amigo meu aí da Zona Leste, ele falou um negócio que é legal. Em trabalhos como épocas como essa, as pessoas costumam doar muitas cestas básicas. Se você tem uma casa, você mora numa casa, faz todo sentido. Mas e quem mora em rua? Né? A gente está falando de uma situação de pessoa de rua. Não adianta você dar uma cesta básica para o cara que ele não tem o que fazer com o feijão que ele acabou de receber. Ele precisa alimentar naquele momento, né? Então é uma outra situação. Silvinha, você acabou de tocar num ponto que acho que foi muito legal, que tem uma próxima pergunta que é assim: as Ótimo. pessoas são diferentes. Umas doam tempo, outras doam dinheiro. Como juntar esses diferentes perfis dentro de uma mesma causa? O portal faz isso, né? A gente vê uma carência, não é? O Lu tá aí. O Lu é Aí, ó. prova viva Às vezes disso. é dinheiro, às vezes é tempo, a gente vai com o que pode, meu querido. Ó, que nem a campanha de cobertor. A gente deu até a opção das pessoas, por exemplo, ou, né, podiam doar na conta do portal, quem preferisse, ou a pessoa comprar direto. A gente fez um contato numa fábrica que a pessoa podia comprar direto, dava o nome do portal e depois ela participaria da entrega. Então, ou só ir na entrega e assim por diante. Agora, claro, com o Covid, muitas ações estão suspensas, né? Então, a gente não tem trabalho com criança, muito embora a gente continue ajudando, leve alimentação, leve fralda, produtos de higiene, mas não tem ações ativas em casa de repouso, nem pode, né? Então, as nossas ações agora estão mais voltadas para pessoas em situação de rua e famílias carentes. Até em final de julho vai ter uma para uma comunidade muito, muito, muito carente, que chama Rodolfo Pirani. Chão de terra batido, fica no Rodoanel. Na verdade, a gente vai fazer para duas instituições, para duas comunidades. E aí vai ser com roupa, cesta básica, brinquedo, porque as crianças precisam também ter um alento, uma distração, um carinho. Não só pela necessidade, né? Precisa mesmo. Silvinha, em épocas de pandemia como essa, vemos muitas pessoas contribuindo, assim como vemos muitas pessoas se aproveitando. Como separar o joio do trigo? Acho que a pergunta é como que você conhece, como você pode tentar entender se aquela instituição ela é uma boa instituição ou se ela não é. Se você recomenda algum tipo de pesquisa, como que você pode ir atrás para tentar uma informação como essa? Então, foi aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Eu acho que é visitar, em primeiro lugar, ver se ela existe fisicamente, né? Ou se ela não, se pelo formato dela ela não existe fisicamente, mas participar das ações que ela executa, que é super importante. Pode ser que ela seja uma ação de facilitação, então ela não precisa de um ponto físico, mas vá nas ações,
se certifique que de fato elas acontecem, que aquilo que foi pedido de fato foi entregue. Eu acho. E como ONG, quando eu procuro um projeto, por exemplo, esses dias a gente começou a doar para uma ONG que distribui comida para moradores de rua, marmita. A gente levou, eu levei a primeira vez, levei a segunda vez. Eles de fato estavam lá, tinha fila de pessoas, tinha uma carência. A terceira vez que eu fui, não tinha ninguém. E eu recebi naquele dia a mensagem do responsável falando que ele tinha distribuído 2.000 marmitas. Foi quando eu conheci o Cefras. Eu com meu carro cheio de marmita, morrendo de fome com aquele cheiro delicioso de comida. É bom, gente. O cheiro é bem bom. Aí eu falei, caramba, a gente precisa investigar. Aí, né, óbvio, com a pulguinha atrás da orelha, não dei dinheiro. Depois ele começou a pedir dinheiro. Eu falei, dinheiro a gente não dá. Se quiser, vai ser em marmita. Eu falei, mas tem tanta ação séria, por que que eu vou, né, doar para essa duvidosa que talvez, de fato, use como fachada para conseguir doação? Então, essa é uma das situações. Eu falei, eu vou lá. Eu vou em loco e vejo. Isso é sério também, porque algumas são sérias, Lu, mas o gestor tem uma certa dificuldade e ele não quer mudar. Aí também não adianta, porque você faz uma ação, você faz duas, você faz três, você dá ideias, você cria grupo de voluntários e a pessoa também não se desenvolve sozinha. Chega uma hora que você fala, olha, né, a gente precisa aproveitar esse tempo para ajudar também um outro projeto, né? Silvinha, muito bacana, mas tem uma pergunta que subiu aí agora há pouco. Se vocês fazem algum tipo de campanha para participação de empresas, para Minha parte. prima! Que delícia, Cris. Então, essa é uma ideia. Não, a gente não faz. Como eu disse, ainda. O portal ele é pequeno, esse é o problema. Assim, todo mundo trabalha. A minha vontade era poder dedicar 100% do meu tempo, e tenho certeza que as pessoas do portal, minha mãe também faz parte do portal, que eu vi que está aqui, tem vários amigos, tem a Mônica, enfim. A gente adoraria poder né, dedicar 100% do nosso tempo, mas a ideia é da gente conseguir, sim, agora com mais bracinhos, a gente está com um grupo maior de voluntários, da gente conseguir estender esses projetos e Tá, para empresas, e com certeza a gente potencializaria muito mais o trabalho, né? legal. O Edivaldo, aquele mesmo Edivaldo que estudou com a gente na faculdade de Direito há Tá super 2 anos ativo aqui, atrás. adorei. 2 anos atrás, Excelente né, Ed? aluno, excelente aluno. Excelente aluno, excelente advogado, inclusive, né? Ele Que perguntou. na época, é que agora a gente não teve, né? A gente retomou contato hoje, mas É, na é. memória da época da faculdade. Silvinha, alguém já tentou impedir alguma ação do portal, assim como já o Ed ele faz menção aos milicianos do Rio de Janeiro que tentaram impedir algumas ações sociais em algumas regiões lá do Rio de Janeiro. Se alguma vez você precisou lidar com esse tipo de problema. Não, Lu, na verdade não, mas eu tive um episódio que foi muito triste. Na nossa campanha de material escolar, em São Paulo recebe um mínimo de doação de material escolar. A prefeitura ela dá esse mínimo. Em Minas Gerais não tem, então a gente faz a nossa campanha para Minas Gerais. E uma diretora que batalhou, enfim, que fez o contato até com a Mônica, a gente viu que era sério e deu continuidade. Por incrível que pareça, a gente não sabe como, porque ou onde, mas denunciaram como se ela tivesse tentando ganhar algo em cima. Ela batalhou tanto para que os alunos dela tivessem um mínimo de material escolar, porque no nosso kitzinho, eu vi que tem algumas pessoas que estão aqui, a Karina, que sempre participa, enfim, que monta o kit, né? A gente falou de dinheiro, mas a gente pede para as pessoas montarem, enfim. Então vai a mochila, vão cadernos, vão lápis, borracha, ou seja, não é dinheiro, a gente estava entregando o próprio kit e que as crianças utilizavam. E é triste ver como é utilizado, ou de maneira egoísta, porque talvez a outra escola não teve, mas não teve porque também não fomos procurados. E aquela batalhou, ela foi atrás para que os alunos tivessem uma oportunidade. E ela teve que se defender, ela correu o risco de perder o emprego dela. E é assustador, né? Isso. Você vê a pessoa. Lamentável, né, Silvana? As pessoas tentam ajudar e tem algumas que ainda tomam umas rasteiras, né? É incrível isso, porque não faz o menor sentido, né? O Serginho, que estudou com a gente na faculdade também, aliás, o pessoal da FMU está todo aqui na live. Um abraço para todo mundo. Sensacional. Sensacional, o pessoal da FMU é sensacional. O Sérgio perguntou se alguma vez vocês já trabalharam com algum órgão público ou com a Secretaria de Assistência Social. Não, Nada? não, não. Tá. Mas foi uma opção. Olha, uma vez
nos convidaram para participar de uma reunião na Câmara Municipal. A gente foi até em relação a esse projeto das mulheres e, infelizmente, a gente sofreu uma decepção muito grande. O que poderia ser uma oportunidade deixou de ser. O que eles queriam era Visibilidade. era colocar o projeto deles no nosso e não ajudar. E o projeto não era um projeto social, não. Era colocar a cabeleireira dentro do estúdio que fazia a micropigmentação da auréola, né? Da reconstrução da auréola. Então, aquelas mulheres que foram operadas pelo SUS, que não tinham, né, não têm condições de pagar pela micropigmentação, o estúdio do Sérgio faz, né? E aí a gente adotou esse projeto, que é lindíssimo, um resgate da autoestima. E aí eles queriam colocar uma cabeleireira lá dentro. Então a ideia não era ajudar. Então a gente preferiu afastar e falar, vamos continuar dessa nossa forma mesmo, apesar de reduzir. Eu não sei nem se reduzir a quantidade de incentivo, porque dele também a gente não teve, né? E nem teria. O que ele queria era colocar alguém lá. Mas pelo menos ser confiável e saber exatamente quem participa, como participa, para onde vai. É isso aí. Acho que faz muito bem. Silvinha, mais uma pergunta que surgiu aqui. Fale um pouco dos trabalhos em asilos. Qual a experiência do Portal da Caridade com esse público? Olha, a gente ajuda de algumas formas. Então, agora na pandemia, por exemplo, foi o que eu falei, depende da carência, né? Qual que é a emergência deles? Na pandemia, agora a gente mandou máscaras. Porque os profissionais de saúde, dos profissionais que lá trabalhavam, inclusive de saúde, precisavam utilizar máscaras para proteger os idosos. É o mínimo de cuidado, né? A gente fez uma doação grande de máscara para casa de repouso. A gente já fez essa festa junina que eu falei, né? Que é muito bacana, uniu as duas carências. Então a gente levou crianças de abrigo. Para quem entrou agora, que eu estou vendo que tem bastante gente, a Samadá, o Andrei, a Tati, meu primo, enfim, tem bastante gente aqui, que delícia ver. Quem entraram agora. Então a gente levou crianças de um abrigo para casa de repouso. Então a E foi gente fez bacana? Foi Rolou incrível. a interação? A primeira visita é menos, né? Mas rolou. Foi gostoso porque a criança leva alegria, né? Leva vivacidade. E foi incrível. Campanha a gente já levou roupa para eles, cobertores. Mas a gente tem ideia, desejo de fazer outras, de resgate da autoestima, de montar um grupo para ir lá, para pintar a unha, pentear o cabelo, conversar, ouvir as histórias, porque eles têm histórias riquíssimas, riquíssimas. Para quem já teve a oportunidade de ir em asilo, como eu já tive a oportunidade, a hora que você senta para ouvir aquela pessoa te contar uma história, você pode nem saber se aquela história é real, mas é uma delícia. A hora que você ouve aquela pessoa, ela te conta com uma vivacidade, que é um negócio que quem nunca visitou um asilo, visite um dia, mas você tem que ir para saber ouvir. Vá, ouça, dê risada, divirta-se, porque é um momento único para as pessoas que estão nesse lugar. Vocês vão gostar. As histórias são incríveis. O Armando, as ideias não param. O Armando é um que está com a gente desde o começo também. Abraço, Armando. Silvia, acho que tem uma pergunta bem legal aqui que você respondeu no começo, mas as pessoas, talvez que entraram agora, não saibam. Você tem algum trabalho? Se sim, como conciliar a ONG e o seu trabalho? Tenho, eu sou advogada. Até uma pergunta ótima. Até 2 anos atrás, eu trabalhava que nem uma louca, até 10 horas da noite, tinha dia que até 2 horas da manhã, e ainda emendei 2 pós-graduações. Só que é o que eu amo fazer. Então, o que eu fazia? Aproveitava o horário de almoço, quando eu chegava em casa, e você vai. Por isso que eu falei, não tem desculpa. A gente pode, sim, Encaixa contribuir de alguma forma. Você não precisa criar uma ONG. Que eu sei que é muito, muito trabalho. Mas há formas. Eu acho que essa frase que você acabou de falar, Silvinha, é muito importante. Pessoal, você que quer ajudar, você não precisa criar uma ONG. Busque pessoas habilitadas, pessoas de confiança. Busque indicação de amigos seus que já fizeram trabalhos voluntários, que têm o hábito de fazer doações e contribua para o trabalho de alguém. Porque essa pessoa, muito provavelmente, já passou por coisas que você não vai precisar passar. E você só vai precisar ajudar nesse momento, entendeu? Então, assim, é muito legal se você puder ajudar as instituições que já estão aí, já tem um tempo de janela. Isso é muito legal. É bem bacana. E, Lu, Tipo o Portal da Caridade.
Isso, vem ajudar, que a gente vem para cá que a gente precisa muito de ajuda. E tem uma coisa muito legal em relação a isso. Eu recebi várias ideias recentes, né? Só que a gente estava super sobrecarregado de ação. E foi legal que daí a gente começou a estimular das pessoas virarem uma célula multiplicadora. Falar, legal, a ideia é incrível. Essa ação do dia 6 de junho foi assim. Um amigo trouxe e falou, por que você não faz uma ação assim? Aí eu falei, vamos fazer juntos? O que você acha? Por que você não começa a organizar com seus amigos? E no final das contas, ele conseguiu organizar 20, quase 30% da ação. Legal. Então, você pode ser uma célula multiplicadora. Usa a gente também, sabe? Porque a gente conhece várias instituições, o que é muito legal também. Outras situações. Outra situação. Um amigo, eu peço para divulgar o portal, então essa é uma forma de ajudar. Aí ele divulgou nos stories dele, aí uma amiga que também tem um projeto, participa de um projeto social, tinha recebido doações de cesta básica, já tinha suprido toda a carência deles do mês, e ela estava atrás de um projeto sério para doar. Então, o portal ele atua como um facilitador. Então, não foi a gente que entregou a cesta básica, a gente fez o meio de campo e a gente encaminhou para uma outra instituição que ajuda 5 comunidades, que é um trabalho super sério. Então, a gente também atua como facilitadores. Isso é muito bacana. Essa corrente do bem é incrível. E a pandemia trouxe presentes incríveis por conta disso. Eu lembro na Páscoa. Na Páscoa já tinha o Covid, né? A gente já estava em quarentena. E eu tinha me comprometido com crianças de abrigo de fazer a Páscoa deles, num dos abrigos que eu amo, que é o Saica Campo Grande. E que foi até por sinal que eu já peguei piolinho algumas vezes. E aí eu desesperada, eu não tinha conseguido doação, e enfim, quando a gente não consegue, a gente mesmo se cotiza, enfim, né? E vai e compra. E aí, naquela semana, eu super preocupada, recebo uma mensagem de uma amiga. Ela, pô, Silvinha, eu quero fazer ovo de Páscoa para dar para criança. Você conhece uma instituição? Então é isso, ela não é incrível? E ela virou essa célula multiplicadora. Ela, junto com a família, ela falou: eu tava meio mal de grana, eu resolvi fazer ovo de Páscoa para minha filha, que né, o preço do ovo de Páscoa é um absurdo. Nossa. E aí surgiu a ideia de fazer para criança. E ela se reuniu com a família também se cotizou, ela comprou o chocolate, a forma, enfim, os papéis, e ela fez, e a gente foi lá entregar. Então, outras de máscara também, ela se reuniu, ela falou, cara, eu tô com um projeto muito legal, não sei para quem distribuir. Eu, junto com a família, a gente comprou tecido, contratou costureiras e mandou fazer uma quantidade de XPTO de máscaras, e a gente agora está atrás de projetos e causas e ONGs que precisam. Então, o portal foi um dos escolhidos. Aí eu passei para ela algumas das instituições, e aí ela falou, não, né? Entendeu a importância, falou, não, já fica a critério de vocês, e a gente distribuiu. Então, assim, a pessoa pode ser uma célula multiplicadora junto com a sua família, junto com seus filhos. Uma amiga também, esses dias a gente estava conversando e ela falou, cara, eu não tô legal. E ela não é de falar, ela é incrível, assim, uma energia super lá em cima. Ela falou, não tô legal, tô triste. Eu falei, bora fazer trabalho voluntário? Quinta-feira eu vou distribuir marmita, você não quer ir comigo? Eu falei, eu preciso de ajuda até, porque 3 vezes na semana eu vou buscar e a quantidade está aumentando, e não cabe só no meu carro, eu preciso de mais um carro, e enfim. E ela foi e amou, e agora ela vai levar os filhos dela na quinta-feira. Olha que incrível. Para mostrar para os filhos, que ela fala, ele não quer comer porque tem uma cebola no prato. E ver que quem não tem comida mesmo. Então é muito legal, porque ela pode servir de exemplo para si próprio, porque você sai, você consegue se desligar um pouco da sua própria dor, porque toda dor é legítima, toda dor é válida, toda dor é forte, sabe? Não estou comparando dores, não é isso. Mas você consegue se desligar um pouco da sua dor, enxergar a carência do outro e se sentir útil. O amor que a gente recebe é inigualável. Esses dias eu ouvi uma expressão incrível que eu não conhecia, que parece que é a palavra ágape. A palavra ágape não tem tradução em português, traduziram como caridade, mas é esse amor que a gente sente ao fazer a caridade, que se a gente pudesse traduzir, seria o equivalente ao amor de mãe, que é um amor sublime. E é como eu me sinto, tenho certeza que é como o Lu se sente, como as pessoas se sentem ao fazer caridade, fazer um trabalho assistencial, um trabalho voluntário. Ele preenche, eu acho que ele ajuda mais. Se as pessoas soubessem que o maior ajudado é aquele que faz do que quem recebe, a gente teria mais voluntários. Com certeza. Porque o amor que a gente recebe é único. Silvinha, você falou agora há pouco de dor, né? A gente não pode medir a dor de um, a dor do outro. E tem uma pergunta, acho que vai muito de encontro a isso aí que você está falando, porque a pergunta é a seguinte: existe algum tipo de preparo psicológico que a pessoa que trabalha como voluntário precisa fazer?
Eu acho que depende do tipo de trabalho, viu, Lu? E também a pessoa também tem que ter consciência da sua limitação, mas não é limitação de uma forma negativa. Pode ser que a pessoa seja muito mais sensível, ela já tenha vivido alguma situação na família em relação àquela causa, então ela vai ser muito mais dolorosa. Eu acho que o autoconhecimento é importante, primeiro, para saber se você tem condições ou não de trabalhar com aquela causa específica. E, por exemplo, crianças com câncer. Falam que é difícil, a gente nunca fez nenhum projeto do gênero, mas parece que é dificílimo e exige um trabalho prévio. Então, eu acho que depende do autoconhecimento e também da causa em si. Mas as que a Legal. gente faz até hoje, nunca tivemos nenhum feedback do gênero. Assim, todo mundo que foi saiu bem. Que bom, que bom. Isso é Óbvio que essencial. dói, né? É triste ver a carência e a dor do outro. Quando eu falo do abrigo, você sai feliz. Óbvio que se você parar para pensar e falar, poxa, foram crianças que ou estavam em situação de rua, ou sofreram algum abuso, ou foram simplesmente abandonadas pelos pais, foram adotadas e depois devolvidas. Assim, é uma realidade dificílima, dificílima. Mas quando eu disse do amor, é que você tem que ir lá e transformar aquele dia, pelo menos um dia muito especial para aquela criança, para que ela se desligue daquela realidade. Então, é fácil? Não, não é. Mas a gente também tem que ir imbuído desse espírito do altruísmo, do amor, da vontade de dar o seu melhor naquele momento. Verdade, verdade. Silvinha, a gente está conversando, parece assim, são 50 minutos, não parece, né? Puta, que 50 minutos. delícia! Se deixar, eu vou embora, que eu Não, adoro. é engraçado que toda vez que eu convido uma pessoa, eu falo, ó, um bate-papo, 30 minutos, 40 no máximo, fique tranquilo, né? Então, assim, já estamos aqui há mais de 50 minutos e eu não quero que a gente seja derrubado como aconteceu da última vez. A gente estava lá no meio do bate-papo e começou a aparecer uma contagem de 10 segundos. Eu falei, lascou, agora lascou. Então, assim, então eu queria primeiro agradecer ao pessoal do Rio Branco que está aqui comigo. Eu tô vendo, só vejo eu subir coisa do pessoal que estudou comigo no colégio. Um abraço para os caras. Pessoal da Incrível, Granja. Vocês moram no coração. Então, um abraço, pessoal. incrível. Agradeço. Posso aproveitar, Lu, também, para agradecer algumas Lógico, pessoas? lógico. Eu vi que o pessoal da pós da GV está aqui, a Karina, a Paulinha, a Flávia, a Karen, que é minha cabeleireira maravilhosa, que ela sempre abraça todos os nossos projetos, a família, a Cris, a Armando, que está sempre com a gente, a Tati, prima. Gente, tem muita gente legal, o Arthur, o Ed, o Zé, a Lu, que também é voluntária. Dá medo de deixar de falar e alguém fique triste. Por favor, não fiquem tristes se eu deixar de falar o nome de alguém. O Rani, que foi o primeiro a entrar. Pois O é, pois Sérgio, é. Não, é muita gente que gosta da gente e está acompanhando a gente há um tempão. Então, assim, tem pessoas que estão na minha live desde o primeiro dia da live. O Fabião, que é o pai de um amigo do meu filho, do Felipe. O Fabião está aí direto. A Suyan participa de todas as lives e depois ela manda mensagem para mim do que ela gostou, do que ela não gostou. Valeu, obrigado mais uma vez. Ed, obrigado, você ajudou a divulgar aí na sua rede também, foi muito legal. E eu vou precisar te fazer uma última pergunta, obrigada. Silvinha. Bora A lá. pergunta é: A derradeira. História dos sonhos do Portal da Caridade. Qual é o projeto dos sonhos? O meu projeto do sonho é aquele que eu falei que eu adoraria. Ai, a Carol que ajudou a gente, enfim. Gente, me perdoa se eu esqueci alguém. Bom, o meu do sonho seria poder criar um projeto autossustentável. Criar um projeto com curso profissionalizante, com educação para criança. Então, não só profissionalizante para adultos, mas também em relação à criança, você construir. Porque vamos pensar que as pessoas, não necessariamente, até pessoas de uma classe social melhor, não necessariamente têm metas, têm a curto, médio, longo prazo, teve uma educação que gerasse esse planejamento, construído com essa base mais sólida da educação. Então, fazer um projeto ligado à criança, um projeto único, né? Mas ligado a cursos profissionalizantes com criança, e que a gente pudesse unir essas carências únicas, mas autossustentável. Esse é o meu sonho. Legal, legal. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por todo mundo que Moisés, participou. obrigada. Obrigado pelas perguntas que vocês mandaram para a gente. Eu queria pedir mais uma vez que todo mundo que chegou na live, pela minha rede, acesse o @ Portal da Caridade, vejam o trabalho que eles desenvolvem, um trabalho muito legal. Se você quiser ser voluntário, mande uma mensagem direta para eles. A Silvia te explica como vocês podem ajudar também. Se você chegou nessa live pela rede da Silvia, pela rede do portal, acesse o meu perfil, @luisrenato.sp, entenda um pouquinho do trabalho que eu faço,
Me manda sugestões se vocês querem dar uma sugestão de algum tipo de live, alguma coisa que vocês querem ver por aqui. E eu acho que a gente pode construir um trabalho bem legal, bem bacana junto, gente. O Mais Lu uma é vez, super Silvinha, sério. fala um pouquinho. Tem um parênteses, o Lu é super sério e vale a pena seguir o perfil dele. Ele tem opiniões super sensatas. Vale a pena. Não deixem de seguir. Eu sou uma que eu adoro e sempre discuto e comento os posts dele, porque vale muito a pena. Ó, o Juan, que entrou aqui, acabou de doar 40 botas pra gente. O Davi vai buscar amanhã para Obrigado. fazer parte do nosso projeto desse de julho. Então, assim, tem muita coisa. Em julho a gente vai precisar muito de ajuda. Muito. Aí, Vai ó, ser. pessoal, não deixem de participar. Mandem mensagem para o portal, mandem mensagem para a Silvia. Participem, pessoal. É muito importante a colaboração de todos vocês. Seja com tempo, seja com doação. Participem e ajudem o pessoal do portal. Bruno, eu vou ver. O Bruno colocou. Depois tenta conhecer os amigos do bem. Vou procurar sim. E é muito Verdade. legal. Podem compartilhar a experiência Ó, com a gente, porque é uma ONG orgânica. Então, a experiência é sempre muito bem-vinda. Ideias, sugestões. sim, e tem uma amiga minha que pediu, a Samantha, pediu para divulgar vamosajudar.org.br. Então, se vocês também puderem acessar vamosajudar.org.br, clica lá, dá uma pesquisada no projeto deles e se for do que vocês gostam, colaborem, ajudem também. Silvinha, mais uma vez, obrigado. Amei. Valeu, Pode chamar pessoal. sempre. É sempre muito bom conversar com você, ainda mais em relação a uma causa tão maravilhosa, né? Se É deixar, Lu, isso eu não aí. tenho limite. Eu sou até chata, porque é o que eu mais amo fazer. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que esse assunto é de suma importância, não só agora, mas que esse assunto perdure no coração das pessoas, que a gente consiga tocá-los de alguma forma, porque o que eu sinto é que as pessoas querem ajudar e só não sabem como. O portal está Verdade. aqui como um facilitador. Se não for o portal, procure. O Ed falou em algum momento também, igrejas, tem projetos seríssimos. Então, assim, causas e lugares não faltam. Só não deixe de fazer, né? Verdade. Bora ajudar. Obrigada, Lu. Obrigada a todos que Valeu. participaram. Desculpa se eu não falei o nome de alguém. Obrigada, pessoal da FMU. Obrigada, pessoal do FITO, que é da Rê. Eu vi que a Rê está aqui. O que mais? O pessoal da GV, o pessoal do portal, os amigos, enfim, família maravilhosa, que eu vi que minha família tem bastante gente aqui. E os amigos de uma forma geral, o pessoal da Divina Trindade, enfim, Isso aí, maravilhoso. pessoal. Valeu mais uma vez, obrigado. Obrigado pela ajuda e pela dúvida de todo mundo. Tchau, tchau, Silvinha. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada a todos, não só os amigos, né, mas todos do Lu também que participaram e fizeram essa live incrível com todas as perguntas. Vocês tornaram Valeu. essa live muito melhor. Beijo, obrigada, Lu. Tchau. Tchau.